Nós vamos meditar na palavra de Deus, meus queridos. E você pode abrir a sua Bíblia aí, primeiro livro de Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. O texto que vamos ler é verso 1 a verso 16. Primeiro Reis, capítulo 17, verso 1 a 16. Embora nós tenhamos a projeção de algumas partes da nossa reflexão, nós não temos a projeção desse texto. Então é bom que você abra a sua Bíblia aqui no templo. Irmãos também de casa, por gentileza, queiram abrir as suas Bíblias ou acessá-las aí no seu celular. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Está entrando em cena um grande homem de Deus aqui, o profeta Elias. Com certeza você conhece, ou já ouviu falar de algum dos feitos de Elias. É um profeta lembrado, muito lembrado no Velho Testamento. É um profeta lembrado no Novo Testamento também. É um profeta tão lembrado, tão querido dos judeus, que quando Jesus vai perguntar aos discípulos sobre como que o povo via Jesus, a quem ele achava que Jesus era semelhante, parecido, os discípulos vão trazer essa resposta: Elias, ou João Batista, ou o precursor, o último profeta que Israel viu, ou um profeta que viveu lá 9 séculos antes do nascimento de Cristo. Elias é um grande homem de Deus. Por isso a nossa reflexão nessa noite traz esse tema também, olhando para esse homem, para esse precioso discípulo de Cristo, Elias. Desafio de viver como homem de Deus. Nós vamos ver um pouco do contexto, do tempo que ele vivia. Ele vai ser profeta junto ao reino do norte, o reino de Israel, que tem por capital Samaria. Elias não é de uma família nobre de Israel. Não se menciona nem mesmo o nome dos seus pais. Normalmente alguns sacerdotes, alguns profetas têm uma linhagem preciosa, e aí se refere a eles e identifica-se a sua linhagem, os seus pais. Mas ele não. Se diz que é tisbita, de uma região ao sul da Palestina, nascido em Tesba, uma pequena cidade, sem muita projeção, sem muita significância como cidade no seu tempo. Mas ele vem junto ao reinado de Acaz e ao reinado de Acazias, reis de Israel, reino do norte. O tempo é um tempo que nós vamos verificar daqui a pouco, de boa estabilidade econômica. A nação, ela tinha feito algumas parcerias com outras nações, com outras tribos, parcerias econômicas, financeiras. Inclusive o rei está casando com uma princesa para gerar equilíbrio econômico e linhagem financeira que abria as portas para Israel na sua estabilidade econômica. Mas uma mulher muito pagã, que vocês conhecem bem, a maioria, Jezabel, aquela que vai perseguir também Elias e os profetas de Deus, e vai agir contra o nome do Senhor na nação do Senhor. Então o desafio de Elias é ser um homem de Deus. E eu estou mencionando esse título ali, um homem de Deus, o desafio de viver como um homem de Deus, porque eu estou me referindo a Elias, mas você pode tomar aí, irmã, como o desafio de ser uma mulher também de Deus. No seu tempo, no tempo que Deus te levantou como discípulo, como agente de fé, como proclamador do Evangelho, como aquele que sustenta na vida a palavra de Deus e o nome de Deus. Elias vai ser o representante de Deus, vai sustentar o nome de Deus e o querer e a vontade de Deus na sua vida. Ele vai falar em nome de Deus à nação. Vai ser o representante de Deus junto aos povos, junto a Israel.
E Deus nos chama para ser representantes também dele, da fé, da sua palavra, da sua vontade. Nós vamos ver que o tempo corre, mas Salomão aqui está certo, não há nada novo debaixo do sol. Uma geração vai, outra vem, o tempo vai, as coisas caminham, a ciência se multiplica. Mas o coração humano, ele sempre é envolvido pelas mesmas circunstâncias. E às vezes pelos mesmos pecados, cometendo geração após geração erros muito similares. E apesar de estarmos tanto tempo longe de Elias na história, nós vamos ver que o contexto de vida dele não era tão distante, não é tão distante do nosso. Então nós vamos aprender com este homem de Deus, olhando para a sua vida, especialmente porque se passa no capítulo 17, quando ele entra na história aí, de Israel, como profeta, e você vai acompanhar a leitura que eu vou fazer, do verso 1 ao verso 16, tá bom? Primeiro nós vamos falar aí de Elias, que vai predizer aí uma seca. Depois nós vamos ver Elias e a viúva de Serepta, diante da escassez de recursos, Deus agindo com providência em favor do seu servo. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haveria nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás das torrentes, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro fazes dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Que Deus acrescente graça ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua palavra nesse tempo. Elias, o desafio de viver como homem
de Deus. Qual o contexto de vida de Elias? Como andava Israel, o reino do norte, no tempo de Elias? Qualquer semelhança aí com o nosso contexto, mera coincidência, viu? Uma polarização partidária. Pode olhar lá, 1 Reis, capítulo 16, verso 21. Nós vamos encontrar um ensino aqui de dois partidos. Vai existir Onri e vai existir também Tibni. Dois homens que querem ocupar o trono de Israel. Estão brigando pelo governo do Reino do Norte. Tibni vai ser vencido, Onri vai assumir o trono. O texto de 1 Reis, capítulo 16, não vai medir palavras, vai dizer: esse foi o pior rei até o seu tempo, de todos os reis que reinaram em Israel ou Judá, desde Salomão, ou desde Saul, passando por Davi, por Salomão, depois dividindo o reino. Nenhum rei foi tão contrário à vontade de Deus como esse até o momento. Mas fez alianças, sem olhar o princípio, o propósito determinado pelo Senhor, para estabilizar a área econômica de Israel, e estabilizou. Mas com um custo muito alto para a espiritualidade do povo. Um custo muito alto para o andar do povo diante do Senhor. Para você ter ideia, é ele que construiu Samaria, uma cidade bem conhecida nossa, a cidade dos samaritanos, a capital de Israel. E ele colocou em Samaria um templo de adoração, de culto a Baal, devido às suas alianças com povos estranhos. Por isso que Elias vai enfrentar os 450 profetas de Baal mais tarde, confrontando, para que o Deus verdadeiro pudesse se manifestar com fogo do céu. É conhecida essa história de Elias, para mim e para você. Responsável por essa invasão de idolatria, por esse reinado de paganismo, é Onri. E o que acontece é que o seu filho vai assumir o lugar dele, o trono dele, e é aí que Elias entra na história. E surpreendentemente, o texto do capítulo 17 vai poder nos dizer também uma outra coisa, de que o filho de Onri foi ainda pior do que ele, fazendo o que era mal perante os olhos de Deus. Antes dele, ninguém conseguiu ser tão ruim, tão perverso, tão maldoso, tão negligente, tão pagão, tão idólatra. Aliás, ele está casado com Jezabel, a mulher pagã, que levanta ídolos e adoração e culto junto aos judeus em favor de Baal. Ela que persegue Elias. Ela que ameaça Elias de morte. Ela que mata profetas em Israel. Ela que faz Elias se sentir sozinho. É ela que empurra Elias para a caverna. É ela que dá a Elias aquele sentimento depressivo. E ele fica escondido lá por um tempo, até Deus cuidar dele, depois sacudi-lo e trazê-lo para fora e usá-lo novamente. Essa mulher que mata profetas, que elimina aquele que adora o Senhor, no reino de Deus, no povo de Deus. Então, uma polarização grande partidária, né? Uma briga por governo, por trono, uma abundância de maus governantes. Já mencionei aí Onri, depois Acabe. O rei que fez o que era mal perante o Senhor, e Acabe, que foi pior do que ele ainda conseguiu ser, seu filho, pior do que ele. Tempo de maldições e não de bênçãos. Você vai
olhar no versículo 16, no capítulo 16, do verso 34, você vai ver morte vindo sobre as famílias de Israel, por causa da idolatria, por causa do paganismo, por causa do voltar as costas para Deus, pelo sentimento de achar que os resultados, bons resultados da economia, vêm pela capacidade de um bom governo. Mas um governo idólatra, um governo que vira as costas para a fidelidade ao Senhor. Um governo que faz aliança com tudo, entendendo de que o que importa é o fim. Os meios para se alcançar o fim não tem problema. Vale de tudo para estabilizar o reinado politicamente ou pelo menos economicamente. Mas a vida e a história de Israel não é assim. O que vale é obedecer o Senhor. Quem obedece ao Senhor tem bênçãos. Quem desobedece ao Senhor enfrenta os danos do pecado, as maldições que vêm em razão da desobediência. E famílias começam a morrer. E mães começam a perder os seus filhos, e filhos começam a perder os seus pais e se tornarem órfãos. E muitas casas começam a viver o luto. Capítulo 16, verso 34, é tempo de maldição, não de bênçãos. É tempo de seca. Essa seca já é anunciada no texto que nós lemos por Elias. Ele chega até o rei para anunciar o quê? Deus vai cerrar as chuvas dos céus. E não só as chuvas, o sereno que cai durante a noite também não vai ter. Não vai existir mais umidade, vai existir só seca, só sequidão. A umidade relativa do ar vai ficar difícil aqui para a gente respirar, para a gente viver. Quanto mais para a terra produzir, o chão vai rachar. Não vai ter chuva, Deus está cerrando as chuvas. Por que Deus quer cerrar as chuvas? Por que o aviso de Deus é fechar os céus? Porque Baal é o Deus da fertilidade. É o Deus que é buscado para que a terra seja produtiva. Para que a chuva venha. Para que a umidade exista, para que o sereno caia do céu. Só com chuva, só com umidade, a terra se torna produtiva. E ele é o Deus da produtividade, da fertilidade da terra. Baal, que está sendo buscado por muitos dos judeus, que está sendo adorado junto aos judeus, que está recebendo sacrifícios e ofertas, que está vendo imagens e mais imagens ser erguidas e até templo em Samaria ser levantado para adoração, para o culto a Baal. O Senhor está sendo trocado por Baal e Deus está mostrando agora quem é Senhor de verdade da fertilidade, quem é Senhor de verdade do tempo, quem pode de fato controlar as chuvas dos céus. E Elias está sendo o mensageiro de Deus para dizer, nós vamos passar por um tempo difícil, que vai arrasar com o equilíbrio econômico da nação. Nós não vamos ter produto para vender para ninguém. Nossa terra não vai produzir mais nem para a nossa mesa, quanto mais para os negócios que foram fechados, para as alianças que foram feitas. Nós não vamos ter como cumprir os nossos contratos, nós não vamos ter como produzir nem para a nossa família. O Deus de verdade, o Senhor de tudo e de todo, aquele que do nada fez todas as coisas, vai fechar os céus para nós. Nós não vamos ver chuva, nós não vamos ver orvalho, nós não vamos ver produtividade na terra. A coisa vai ficar difícil para nós, para os nossos campos, para as nossas colheitas. Isso vai gerar uma crise grande de energia, isso vai gerar uma crise muito grande de economia. Todas as alianças, todos os acordos que vocês fizeram, não levando em conta a obediência ao Senhor, não vão servir de nada agora, quando Deus, o Senhor da vida, fecha os céus. E gera um tempo de crise, um tempo de seca, um tempo de necessidade. Nós vivemos um tempo de crise, um tempo de necessidade, um tempo de dificuldades econômicas. Nós vivemos um tempo, às vezes, de maldições também, muitas perdas, muitos lutos. Pouco valor se dava à vida. O próximo tinha que correr atrás dos cuidados, da sobrevivência dele, porque era cada um por si e Deus por todos. E se eu pudesse ser o salteador do caminho, eu diria para você, o que é meu, o que é seu, mas o que é seu, toma cuidado que pode ser meu também.
É assim que o povo de Israel estava vivendo. Sem valorizar a vida humana. A vida do outro não valia nada para mim. No tempo de hoje nós temos pessoas assim. Sua vida não vale nada para eles, por causa de pouca coisa, ou por causa de nada, ele tira a sua vida. Porque a sua vida, a vida humana, não vale nada para ele. Ele não liga nem para a própria vida, como é que ele vai ligar para a sua? Religião manipulada em favor do governante, em favor do rei. Conduzida pela astúcia de Jezabel. Tentando empurrar o povo por um caminho distante de Deus, para os braços de Baal. Aquele que eles acreditavam que ia dar continuidade na produtividade econômica, no bom andamento da nação, nos recursos do pão sobre a mesa, porque é o Deus que produz bons rebanhos, que agora vão ficar sem pastagem, vão ficar magros, que agora não vão ter o que comer e não vão poder produzir leite. Porque o Deus de verdade, o Deus de Israel, está cerrando os céus, fechando os céus, não há nuvem, não há orvalho, há seca. E a religião manipulada por governantes que querem conduzir o povo na adoração, no culto, daqueles ídolos que eles estão criando, erguendo o templo, fazendo reinar a idolatria e paganismo, e a seca vem. E o propósito de Deus é derrubar o Deus Baal de Jezabel. Então, nesse tempo, irmãos, há uma profunda crise moral que se estabelece, que se instala. Ninguém está pensando no que é certo, no que é reto, no que é justo, no que promove paz. Isso tudo vai se acabar. Cada um vai pensar em si, vai fazer o que for possível e preciso para tentar sobreviver. E a maldade e a iniquidade vai se estabelecer de forma muito grande. Vai se instalar em Israel de forma muito furiosa. Maldade, perversidade, nós temos de monte aí pelas ruas, pelas casas, pelas vilas, pelas cidades. Cortando a nação. Metendo medo no povo. Maltratando muita gente. Elias está aí para representar o Senhor desse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade. Dependendo de Deus em meio à crise, Elias sabe disso, eu vou depender de Deus agora, se não há chuva, né? Dependendo de Deus no tempo da escassez. Mas Deus já anuncia para o profeta, e nós vemos isso sendo anunciado para o profeta no texto que nós lemos. Ele vai dizer, olha, você, Elias, vai ir para junto de uma nascente corrente do Jordão. Tem uma mina d'água lá, que ainda corre lá pelos montes, pelas cavernas, fique lá. Eu vou providenciar para você pão e carne, e a água eu já providenciei pela nascente que ainda existe lá. E o texto é claro, mostrando o agir de Deus, o agir soberano de Deus, o agir do Senhor, porque Elias vai começar a viver entre o natural e o sobrenatural. A água que é o natural que Deus fez, a nascente que está lá, e o sobrenatural dos corvos que vêm. Diz o texto que todas as manhãs aparecia um corvo lá, deixando um pedacinho de pão, um pedacinho de carne para Elias. Ao anoitecer, está lá o corvo de novo, com mais um pedacinho de pão, com mais um pedacinho de carne. Deus havia prometido para ele que ia sustentá-lo com pão, com carne, através das aves. E Deus fez isso. Mandava os corvos levar um pedacinho de pão, um pedacinho de carne, toda manhã e toda tardezinha. É comida para aquele que está junto a uma fonte de água. Tem bebida lá, tem água para matar a sede, tem comida para ele se alimentar e sobreviver. Necessidades básicas do ser humano que Deus está providenciando para a vida de Elias. Ele não tem as finas iguarias do rei, mas ele tem o bastante para sobreviver no tempo da escassez. Deus está agindo em favor de Elias. Deus age em nosso favor. Às vezes ele usa o natural, traz o recurso que já tem, coloca do seu lado, coloca junto à sua mesa. Outra hora ele usa o extraordinário mesmo. Chega alguém que te oferece uma ajuda, que traz uma comida para você, que bate a sua porta para ouvir o seu desabafo, para no tempo da escassez, no tempo da dificuldade, você ter um agir sobrenatural de Deus para te amparar, para te sustentar. Deus age assim conosco. O tempo passa, as gerações vão, as crises se estabelecem, mas o nosso Deus é o mesmo, Ele sempre cuida.
Cuida com recursos naturais, de possibilidades que Ele já deu para você junto à vida. Como aquela fonte de água. E cuida no sobrenatural, às vezes fazendo aquilo que a gente não espera, abrindo a porta que a gente não era capaz de abrir, mas o nosso Deus, o que é impossível para nós, para Ele não é. E o que é difícil para nós ainda é fácil para o nosso Deus, e Elias está provando disso no tempo da sua dificuldade, como homem de Deus que é, como homem, como mulher de Deus que você é, que nós podemos também provar desse cuidado de Deus, vivendo às vezes no natural e no sobrenatural. Para quê? Para aprender de onde vem o sustento de fato. Porque nós achamos muitas das vezes que o sustento vem do nosso trabalho, da nossa capacidade. Sou eu que me empenho, eu que me dedico, e o pão está sobre a mesa. Eu controlo a vida, eu controlo a agenda. Eu sei muito bem o que fazer, diante da crise, diante do problema, diante da escassez de recursos. Mas sempre nós vamos deparar com situações, com circunstâncias que fogem à minha possibilidade, que estão além da minha força. Ou em algum momento eu vou ver sendo tirado de minha força, sendo tirado de minha capacidade, me impedindo de fazer o que eu sempre fiz com muita naturalidade e achei que isso era o bastante para garantir o meu sustento a vida toda e da minha casa. Mas sou surpreendido por um vírusinho pequenininho, por uma pandemia que surge aí inesperadamente, que vira a minha agenda de ponta cabeça, que mexe com todos os meus planos, com um plano do mundo inteiro, literalmente, que levanta questionamentos enormes sobre o controle que eu tenho mesmo da vida, da agenda, e a fragilidade do viver humano, que hoje está bem, está com saúde, amanhã tomado por um vírus, e parte para a eternidade. E pode ser que atinja os mais velhos, mas atinge também novos. Somos surpreendidos. Hoje o campo estava fértil, a casa está satisfeita, a estabilidade econômica aconteceu pelas alianças que ele achava que tinha feito, que habilidade administrativa, que controle, que capacidade de levar o reino adiante. Mas de repente Deus cerra os céus, deixa de cair água, deixa de trazer orvalho, e aí, de repente, a nação está a frangalhos. A miséria se estabelece, a fome se estabelece, o gado não tem mais carne, não consegue produzir mais leite. E aí o rei começa a perceber que ele não estava tão estável, tão seguro, tão pronto assim, de que as alianças não foram mesmo suficientes diante daquilo que a vida trouxe, que a circunstância apresentou. Foi pouco diante daquilo que a vida pediu. E aí ele vai aprender com Elias de onde vem o sustento. Com certeza a vida desse profeta e o sustento dele foi acompanhado de perto por muitos da nação, inclusive pelo rei e pela rainha. Onde está esse profeta que falou, que veio aqui dizer que Deus ia cerrar os céus? Será que ele já morreu de fome? Vai descobrir, não, ele está lá sendo alimentado por aves. E tem do lado dele uma fonte que ainda não secou. E quando ela seca, a ação providente de Deus, que sempre é suficiente para suprir necessidade, é aquela que faz com que ele seja patrocinado pelas primícias. Ele vai dizer, a fonte secou, o Senhor vai se apresentar diante dele e vai dizer, então agora é o seguinte, você vai descer na cidade de Serepta, e você vai encontrar lá uma viúva. Quando ele desce, irmãos, eu tenho certeza, ele desce pensando assim, Deus preparou para mim uma viúva rica, uma viúva abonada, uma viúva que ganhou herança, uma viúva que está com carne na panela, que está com a despensa forrada de alimento. Ele desce pensando isso, eu tenho certeza que ele desce pensando, como Deus é bom, preparou uma viúva rica para cuidar de mim, para me amparar. E ele desce, ele encontra a viúva lá de fora da cidade. Ela vem buscar água no poço, como era muito comum, e é ainda até os dias de hoje.
Ele pede para a mulher água porque é tempo de seca. Quem tem um pouquinho de água e está num poço de água, tem uma riqueza, hein? Por isso que eles falam que o Brasil é tão rico, é o país que mais tem água potável do mundo. E a água está acabando por aí. O Zé Carlos não está preocupado com isso, tem uma fonte de água mineral da boa lá, Monteiro Lobato. Benção. Para ele e para nós, ó. Está aí a aguinha dele aí. Irmãos, ele pede água. A mulher vai buscar água e fala assim, você traz para mim também um pedacinho de pão. Que além de sede, eu estou com fome já. Ela vai dar uma notícia para ele que eu acho que ele não esperava. Ele fala, olha, você está vendo esses gravetos que eu vim buscar aqui? Vim buscar os gravetos aqui, vou acender o foguinho lá de casa, do fogão de lenha. Vou cozinhar a última medida de farinha com um restinho de azeite que eu tenho. Eu tenho um restinho de farinha para fazer um bolinho para mim e para o meu filho. E um restinho de azeite na botija. Vou ser sincera para o senhor. Nós vamos comer isso aí, não temos mais nada para comer. Nós vamos comer isso aí e vamos morrer. Vamos morrer de fome. Porque eu não tenho aonde buscar, eu não tenho aonde ganhar, eu não tenho aonde conseguir, eu não tenho, ele não tem. E na nossa casa nós não temos nada. Aí Elias se recorre para Deus e fala com ela assim, não, faz o seguinte, segue o seu caminho, acende o foguinho, faça lá o bolo, mas faça primeiro um bolinho pequeno para mim. Faça um bolinho pequeno para mim e traz aqui. E aí eu prometo para você, como homem de Deus, confiado na providência do Deus de Israel, não de Baal, que não vai faltar farinha para a sua vasilha, nem azeite para a sua botija, até que Deus mande as chuvas. Deus não tinha anunciado ainda quando isso ia acontecer, mas já há no coração do profeta uma certeza, na dependência que ele tem de Deus, na assistência que ele recebe de Deus em meio às crises, em meio às necessidades. O nosso Deus é Deus que provê. Se Ele me mandou para cá, se Ele falou que uma viúva vai me sustentar, Ele vai prover para a senhora a farinha da botija, a farinha da vasilha e o azeite da botija. Como é que Ele vai fazer isso? Eu não sei. Se vai bater alguém na sua porta, Ele vai parar um caminhão lá, cheio de azeite, ou se Ele vai trazer um caminhão com um monte de saco de farinha e jogar lá junto da sua despensa, eu não sei. Mas eu sei o seguinte, para a senhora só pode ficar tranquila. Deus falou comigo que é a senhora que vai me sustentar. Então não vai faltar farinha e nem vai faltar azeite até a seca acabar, porque Deus falou, desce lá e uma viúva vai te acolher. E é isso que acontece. Ela cozinha um bolinho, ela acha que não vai dar para fazer para o filho, ela faz, parece que a farinha não foi usada, está lá do mesmo jeito, o azeite do mesmo jeito. Ela vai fazer isso, diz o texto bíblico, vai cozinhar bolo, pão, vai usar do azeite, vai usar da farinha, que não acaba. Deus sustenta, Deus provê. Deus multiplicou. Como multiplicou pães e peixes? Vocês se lembram quando 5 pães e 3 peixes alimentou mais de 5.000 pessoas? Jesus deu graças aos céus pelo lanche de um rapazinho que estava lá ouvindo a palavra, agradeceu e disse aos discípulos, pode servir o povo. Eles saíram com pães e peixes, serviu. Diz o texto que, sem contar mulher e criança, 5.000 pessoas comeram. Comeram dos pães e dos peixes até se fartarem, e sobrou 12 cestos de pão. Como é que pode explicar? Agir providente de Deus no multiplicar. Quando nós colocamos na mão de Deus, Ele multiplica. Ele abençoa tanto que não falta. Dá para fazer. Deus provê. Elias traz no coração essa certeza. Eu dependo de Deus. Meu plano não é muito bom, meus recursos não são muito bons, diferente de Acais, eu não acredito na minha força, na minha capacidade administrativa, eu acredito, eu confio no cuidado de Deus. Não quer dizer que eu não vou trabalhar, não quer dizer que eu não vou plantar quando eu puder plantar, não quer dizer que eu não vou cuidar dos animais, do campo, quando eu puder fazer, mas eu vou fazer a minha parte confiando o quê? De que o meu sustento não vem nem da força do meu braço, vem da bênção do meu Deus. Então ele é patrocinado pelas primícias, porque ele fala assim,
Não, primeiro para mim. É um desafio para essa mulher, né? Primeiro um bolinho para mim, pequeno. Depois o seu filho para você. Se você fizer isso, não vai faltar. Isso nos remete à nossa proposta de dizimar o Senhor, né? Dizimar da primícia, né? Pegar da primeira retirada do nosso salário, do nosso ganho, e reservar para o Senhor em gratidão, em fidelidade, em confiança de que Deus vai suprir o azeite da botija e a farinha da panela. Deus vai trazer o bastante. Esse homem de Deus é patrocinado pelas primícias de uma viúva. E ele aprende então a orar pelo impossível. Isso Elias vai fazer muitas vezes, irmãos. Ele vai orar, o azeite e a farinha não vai acabar. O filho dessa mulher que ela está alimentando aí, em determinado momento vai morrer. Só você seguir a leitura do texto aí, no capítulo 17, ela vai ficar chateada, vai falar, eu trouxe o homem de Deus para dentro da minha casa, e agora Deus me puniu por causa dos meus pecados, porque eu sou ser humano, sou pecador, e Deus agora me afligiu, tirou de mim o filho. Ela fica revoltada com Elias, você vem cá para isso, atrair o olhar de Deus para minha casa, para minha vida, para Ele contemplar os meus pecados, minha iniquidade, meus erros, minhas falhas humanamente, e aí tirar de mim o meu filho, a minha herança. Ele vai orar pela criança, vai devolver o filho para a mulher, vivo. E ela vai dizer assim, agora eu sei que tu és homem de Deus. Por isso que nós temos esse tema aí. Um homem de Deus em meio às crises. Porque é possível mostrar que você é de Deus, que você tem uma fé vitoriosa, que você tem uma confiança que supre necessidades, que você é aquele que pode levar esperança para as pessoas em razão da sua fé, do homem e da mulher de Deus que você é diante das crises, diante dos tempos difíceis. É aí que a nossa fé se manifesta. É aí que a nossa fé, a nossa confiança em Deus faz a diferença. Então, ele está aprendendo a orar pelo impossível. É esse homem que vai orar pedindo para Deus assim, ó Senhor, agora se tu és Deus mesmo, rompe os céus e desce, e queima o altar aqui, e consome esse holocausto todo, que eu banhei de água. Aliás, mandei os profetas de Baal jogar água à vontade. E eles já pediram para Baal e nada aconteceu. Eu restaurei o altar e falei com eles, ó, faz o que vocês quiserem aí, joga água à vontade aí. Porque eu aprendi a orar pelo impossível. E Deus rompeu os céus e mandou o fogo que lambeu a água toda do altar e consumiu todo o holocausto, provando que é Deus. Deus provedor, Deus poderoso, Deus de verdade, Deus que rompe os céus, Deus que cerra as chuvas e depois manda as chuvas. É Senhor do tempo, é Senhor da vida, é Senhor da história, é Senhor dos reinos, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. E ele aprendeu a orar pelo impossível. Às vezes nós achamos que Deus não faz mais impossível. E oramos por aquilo que a gente acha que dá para a gente fazer, e pelo impossível a gente fica naquela dúvida de que Deus possa fazer. Nosso Deus é Deus do impossível. Nós temos uma canção assim. Nosso Deus é Deus, de fato, que ainda faz muitos milagres. O Beto nos lembrou alguns hoje pela manhã, na sua palavra à igreja. Há muito do agir de Deus, que não seria possível ao homem fazer, mas que Ele faz. No cuidado de cada dia, na proteção de cada momento, no enviar dos anjos que nos conduzem pelos caminhos e nos protegem e nos livram do mal. E aí, Elias vai ser um instrumento de Deus no tempo da crise, abençoando a vida daquela mulher, abençoando a vida de outras famílias, abençoando a vida daquela nação, representando o nome de Deus e sustentando aquele povo, trazendo de volta para o caminho do Senhor, para a vontade do Senhor. Ele é cuidado de Deus para se tornar instrumento de Deus. Deus não usou um homem que veio de um palácio, e nem de uma linhagem grandiosa de Israel. Ele usou um homem que a Bíblia não refere nem mesmo quem é seu pai ou sua mãe, de uma cidade pequena, de uma região insignificante aparentemente, mas um homem de Deus, um homem de fé. Então não importa a nossa linhagem, não importa se alguém vê grandeza no nosso nome, se a gente tem título para pendurar na parede ou se já ocupou alguma posição de destaque na sociedade. A razão de sermos instrumentos de Deus é saber que Deus é aquele que cuida da nossa vida para nos usar. Ele é assim.
ele usa as coisas fracas para envergonhar os fortes. E aqueles que não têm entendimento nenhum, sabedoria nenhuma, para envergonhar os sábios entendidos. Deus toma um homem simples, um homem aparentemente fraco, e o torna um homem vitorioso, guerreiro, que sustenta na vida a fé, o homem de Deus, que é abençoado e que abençoa. Então esse é o propósito da nossa reflexão. Nos encorajar, adiante das crises, ser o homem que vê, a mulher que vê o agir de Deus no sustento da vida, para caminhar com esperança. E ainda para se colocar nas mãos de Deus, para que de alguma forma Deus possa agir através da minha vida para abençoar alguém, para cuidar de alguém. Quando eu clamo, às vezes eu não preciso fazer muito, eu preciso apenas orar pelo cuidado de Deus, crendo no Deus do impossível. Porque aquilo que eu não posso, Deus pode, aquilo que eu não tenho condição de fazer, Deus ainda pode fazer.